Paz do Senhor Jesus, glória. Deus vem abençoando você, a sua casa, glória a Deus, lhe dando vitória, cobrindo com o sangue do Cordeiro. Que Deus venha abençoando você e sua família poderosamente no nome de Jesus. Glória. Glória a Deus. Aqui eu convido você para se inscrever no canal em nome de Jesus e ative o sininho em todas para receber as notificações em nome de Jesus. Que Deus venha abençoando você ricamente. Glória a Jesus. Tem uma palavra abençoada para você em nome do Senhor Jesus, que eu creio que vai edificar a sua vida em nome de Jesus. Fica em 2 Samuel 9, aleluia, 3, e diz assim: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba: Há um rei. Ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Aleluia. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba: rei, aleluia, está em uma casa de Maquim, filho de Amael, lá em Lodebar. Então mandou o rei Davi, aleluia, e tomou da casa de Maquim, filho de Amael, de Lodebar. Glória a Deus. Então, Jesus, você pode estar passando o que for, aleluia, o que você perdeu, mesmo que alguém, aleluia, esqueceu de você, glória a Deus, não faz conta de você para nada, pensa que você não serve mais para nada, jogou você aí num canto, numa terra de esquecimento, num lugar que alguém não veja você mais, mas glória a Jesus, mas existe um que vê você e me vê também. Glória a Deus. Quando o rei chegou na casa de Ziba, aleluia, perguntou se ainda havia algum dentro da casa de Saul que ele pudesse ajudar. Glória a Deus. Então Ziba falou: rei, tem um aleijado que é o filho de Jonatã, ambos os pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O rei disse: manda chamar. Glória a Deus. Com muita pressa. Aí Ziba começou a contar muita coisa sobre esse filho de Jonatã. Aleluia. Glória a Jesus. E ele não quis saber de muita conversa. Aleluia. Mefibosete, ele estava esquecido lá, mas ele tinha uma convicção que algo ia acontecer na vida dele, que eu creio que ele tinha, que ele era filho do rei. Glória a Deus. Aleluia. Os parentes morreram todos, e toda a herança era daquele homem, Mefibosete, aleluia, glória a Deus. E mais, alguém jogou ele numa terra de Lodebar, numa terra de esquecimento, numa terra violenta. Então deixou lá. E quando, aleluia, o rei chegou perguntando, Ziba disse: há um aleijado. Então o rei não quis saber de muita conversa, manda chamar. Ziba, manda chamar. Aleluia, glória a Deus. Aí Ziba mandou chamar e trouxe ele, Mefibosete, trouxe ele até o rei, e o rei ficou cara a cara com ele. Disse: tudo que é teu vou devolver. Aleluia. Ele disse: rei, é muita coisa, mas tudo que é teu, aleluia, vou devolver. Você não vai comer, você vai comer pão
Você vai comer do melhor. Você vai sentar na mesa com o rei. Porque, aleluia, porque você vai sentar na mesa com o rei. A partir de hoje, você vai sentar na mesa do rei, comer a comida do rei. Glória a Deus. Tudo que é teu, vou devolver, vou restituir tudo. Numa terra de Lodebar que ninguém dava valor a você. Ninguém dava valor, mas Jesus lembrou de Mefibosete. Glória. Aleluia. A partir de hoje ele estava ao lado do rei, aleluia, comendo do melhor, tudo aquilo que era dele, que alguém queria tomar dele, que jogou ele numa terra de Lodebar de esquecimento. E com você não é diferente. Se você está sentindo esquecido, numa terra de esquecimento, num lugar que você vê que ninguém lembra de você, aleluia, jogou você para lá, e o que é seu, aleluia, você pensa que já perdeu a oportunidade de ganhar aquilo que é seu, que querem tomar, aleluia. Jesus diz essa manhã para você, tudo que é teu eu vou restituir, aleluia, eu vou tirar você da terra de Lodebar, da terra de sofrimento, da terra de esquecimento, que jogaram você, aleluia, para lá, jogaram você, aleluia, glória a Deus, jogaram você numa terra de esquecimento, pensando que Deus não ia, aleluia, pensando que Deus não ia lembrar de você, glória a Deus, glória a Jesus, mas nas nossas vidas, aleluia, existe um Deus Todo-Poderoso, que Ele ainda lembra de mim e de você, tudo aquilo que é teu, o Senhor vai devolver, aleluia, o Senhor vai devolver a você tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que alguém pensava que ia tomar de você. Deus está dizendo esta manhã, se alegre e cante, porque você não está esquecido. Você vai, a partir de hoje, comer na mesa do rei. Aleluia. Eu vou te dar aquilo, tudo aquilo que tomaram de você, eu vou restituir um por um. Aleluia. Eu vou restituir tudo e vou te dar na tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Porque, aleluia, tem momento que as pessoas olham para você e para mim não dá valor. Aleluia. Querem jogar a gente numa sarjeta, querem jogar a gente no mar do esquecimento. Mas pela misericórdia de Deus, existe um Deus Todo-Poderoso que ainda entrega aquilo que é seu, aquilo que quiseram roubar de você. Deus vai entregar na sua mão, porque é seu, é direito seu, em nome de Jesus. Aqui me fizeram com aquele filho de Jonathan, aleluia. Ambas as pernas, era aleijado dos pés, aleluia. Jogaram numa terra de esquecimento, numa terra de Lodebar, uma terra que ninguém dava valor, era uma terra terrível. Então jogaram aquele menino ali só porque ele estava aleijado, não tinha valor de nada. Mas Jesus diz esta manhã, assim como Jesus fez com Mefibosete, Ele vai fazer com você também. Porque ele, aleluia, ele estava lembrado por Deus. Deus estava vendo tudo que estava acontecendo, aleluia, na vida daquele menino que estava esquecido naquele lugar. E Jesus restaurou tudo na vida daquele menino, aleluia. Porque tudo era dele, ele era filho de rei. Então ele começou ali a comer na mesa do rei, comendo todo o bom e o melhor. E toda a herança foi entregue a Mefibosete, no nome de Jesus. Porque tudo era dele, aleluia. Então assim com você não é diferente. Se alguém quiser roubar algo de você, aleluia, quer ser mais esperto, mas tem o Deus Todo-Poderoso que Ele, aleluia, tira você da terra de Lodebar e vai restituir aquilo que tomaram de você. Aquilo que alguém pensa que você não vai herdar daquela herança. Mas Jesus diz esta manhã para você, se aquete, porque o Senhor vou te honrar na terra de esquecimento, na terra de Lodebar, nessa terra de sofrimento. Eu estou com você, não vou esquecer de você. Se você está pensando que você está esquecido aí, não está, porque eu, Senhor, me lembro de você, estou aqui para te ajudar.
Tudo aquilo que tomaram de você, eu vou te devolver, eu vou restituir, porque é seu por direito, no nome de Jesus. Deus é fiel. Você pensa que você está esquecido? Você pensa que você está esquecida? Não está esquecido nem esquecida, porque Deus ele vai restituir a tua vida. Tudo aquilo que roubaram de você. Aleluia. Aqueles que estão lhe humilhando, aleluia, que estão fazendo você sofrer. Você tem chorado amargamente, porque alguém quer tomar algo de você. Mas Jesus diz esta manhã para você, se aquiete e cante. Diga que Deus é grande e fiel, porque Deus é poderoso para lhe dar tudo de volta. Tudo que é seu, o Senhor vai devolver na tua mão. Você estava numa terra que alguém não lhe dava valor. Aleluia, mas Deus diz essa manhã para você, eu, Senhor, te conheço, aleluia, te conheço desde o ventre, então tudo aquilo que está fazendo com você, que estão fazendo com você, o Senhor manda te dizer que se alegre e cante, porque por direito tudo é seu, ele vai devolver como direito seu, em nome de Jesus, que alguém não vai ficar com fiapinho de nada, porque tudo que quer roubar de você, Deus vai dar a você por direito. Deus vai lhe restituir. Não chore mais. Não chore, porque você está lembrado por Deus. Que Deus vai dar a você tudo aquilo que você perdeu. Que você pensa que não tem mais direito a receber essa herança. Aleluia. Que o inimigo quer roubar de você, que você sabe que é seu por direito. Jogaram você numa terra de esquecimento, até dentro aleluia, foi possível assim, de um asilo, de uma casa de repouso, botaram você para alguém se esquecer e você não ter direito à sua herança, jogaram você até dentro de um presídio, porque lá, sabe que você está lá preso, aleluia, e essa herança, você não vai poder resolver os papéis de nada sobre essa herança, mas Jesus diz, essa manhã, eu posso jogar você aonde for, até dentro de um buraco e enterrar, mas eu sou Deus que ainda faço, aleluia, alguém encontrar você dentro do buraco e resgatar você e a herança é sua, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, porque essa é uma palavra profética. Tudo que roubaram de você, o Senhor vai devolver por direito, no nome de Jesus, porque é seu, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Nada vai ficar encoberto, porque Deus é aquele que descobre tudo, o oculto e o escondido. Não pense que alguém vai roubar nada de você, porque tudo que é seu, Deus vai devolver, amém? Que Deus abençoe, Deus continue abençoando você, dando livramento, cobrindo com o sangue do Cordeiro, abençoando a sua casa, a sua família, que Deus venha, aleluia, fazendo aquilo que você não pode fazer, Deus vem tanto com providência, no nome de Jesus. E compartilhe esse vídeo, não deixe só para você, porque alguém do outro lado tem também, aleluia, tem também algo para receber da parte de Deus sobre esse vídeo, no nome de Jesus, porque é a palavra do Senhor. Porque tem alguém também que está nessa mesma situação, que alguém quer roubar algo dessa pessoa, mas Jesus vai lhe dar por direito, amém? Que Deus venha abençoando você todos os dias, aleluia, com bênçãos e bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe, aleluia, amém?